castelo forte é o nosso Deus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia também àqueles que nos acompanham, no nosso canal do YouTube. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 121. E vamos ler este salmo para nossa instrução nesta manhã do dia do Senhor. Salmo 121. Vou fazer a leitura, irmãos, e vou pedir que todos acompanhem nas suas Bíblias. Salmo 121. O Salmo 121, ele é um salmo extremamente importante, como nós veremos, porque ele é um salmo que inaugura aqueles primeiros salmos, a partir do 120, na verdade. Ele está entre os primeiros salmos que eram cantados pelo povo de Israel quando subiam até Jerusalém, especialmente nas festas de Israel. Então é um salmo de culto ao Senhor, um salmo que nos leva e que nos direciona para a presença do nosso Pai. Diz assim o salmo, então: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque, de fato, estamos aqui nesta manhã, como já cantamos, já oramos, para adorarmos o Senhor, para reconhecermos, ó Pai, que este é o dia que o Senhor reservou para que nós, como igreja, como povo do Senhor, possamos juntos adorar o teu nome. E neste dia, Pai, tão especial, em que também pela manhã nós cultuamos a Ti, nós ouviremos Tua palavra, nós teremos a ceia, que seja de fato um dia, ó Deus, no qual possamos experimentar de maneira muito específica, precisa, a presença do Senhor, não apenas como Teu povo, como família, mas individualmente também. Que todos nós aqui, ó Pai, cada um possa perceber o poder da Tua presença pelo Teu Santo Espírito e que a Tua palavra possa trazer a cada um de nós, a começar de mim, o consolo necessário para que tenhamos cada vez mais a certeza renovada de que o Senhor de fato nos guarda, de que o Senhor de fato não cochila, não dormita, mas está sempre atento para com o Teu povo. Que esta verdade possa nos consolar e possa nos animar para que na nossa peregrinação, na nossa corrida cristã, na nossa vida diária, possamos, ó Deus, sempre persistirmos na Tua palavra e jamais nos apostatarmos da fé, jamais desistirmos de caminhar contigo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, quantos de nós, às vezes, afirmamos crer no verdadeiro Deus, dizendo, não, o nosso Deus é um Deus soberano, o nosso Deus é um Deus bondoso, eu confio, eu acredito no Senhor. Contudo, logo após estas afirmações, vem uma conjunção que nos leva a algumas ressalvas. O nosso Deus é soberano, mas precisamos considerar isto e aquilo. Eu confio em Deus, mas tem isso e tem aquilo, e nós não podemos ignorar estas situações. Eu acredito no Senhor, mas aqui e ali. Ora, estas são perguntas importantes porque, de fato, todos nós devemos nos indagar profundamente no nosso coração. Será que nós confiamos em Deus em todo o tempo e cremos, de fato, que Ele tem cuidado de nós
mesmo quando nós estamos nas diversas circunstâncias da vida, o que significa, na prática, nós afirmarmos de fato que o Senhor é quem nos guarda? Se Deus é o nosso guarda fiel, se Deus é soberano sobre todas as coisas, se Deus é o nosso bom pastor, se Deus é bondoso em tudo o que faz, como isso tem moldado o nosso viver diário? É sobre estas coisas que o Salmo 121 trata. O Salmo 121, como eu disse aos irmãos, era um salmo de entrada para aqueles que subiam até Jerusalém, que estava na parte alta daquele terreno, Sião, e com a finalidade de adorar o Senhor e de reconhecer no Senhor esta soberania. E é interessante que este salmo, então, ele nos apresenta, de fato, onde é que está o nosso socorro, demonstrando aqui a suficiência da proteção e do cuidado de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. E é um salmo que nos leva, então, a refletir sobre o cuidado do Senhor e a maneira como nós confiamos nele, a maneira como nós reconhecemos esta proteção, esta soberania, a maneira como nós lidamos com as questões que muitas vezes saem do nosso controle e que, por vezes, nos causam dúvidas, como aquelas dúvidas que foram causadas nos próprios discípulos, que nós lemos aqui em João, no capítulo 10, o texto que lemos agora há pouco, quando o nosso Senhor Jesus repreendeu aquelas pessoas, dizendo, olha, vocês falam que creem, mas, na verdade, parecem não crer, porque todos os dias vocês demonstram algum tipo de incredulidade prática na vida de vocês. Vocês andam comigo, vocês ouvem as minhas palavras, ouvem aquilo que eu ensino, mas, no fundo, vocês ignoram, porque vocês não creem, de fato, e de verdade, naquilo que eu sou. E Jesus disse que as suas ovelhas, elas, ao contrário, ouvem a voz do bom pastor. E ali significa dizer não apenas ouvir com os ouvidos, mas significa que a verdadeira ovelha do Senhor, de Cristo, é aquela que guarda no coração as palavras do Senhor. É aquela que, de fato, reconhece que este Deus está no controle de todas as coisas. Então, quando nós lidarmos com situações de incredulidade, de incertezas, quando nós afirmarmos que Deus é soberano, mas acrescentarmos algum tipo de dúvida, de ressalva ao nosso pensamento, ao nosso argumento, quando nós, às vezes, duvidarmos até mesmo da bondade do Senhor, afirmando, Deus é bom, mas você percebe na sua vida algumas coisas que você não considera boas, que nós possamos olhar para este salmo como uma resposta a estas nossas dúvidas. A primeira questão é exatamente esta: para onde nós temos olhado nos dias difíceis de nossa vida? O povo de Israel sabia para onde deveria olhar. O texto começa, irmãos, com uma expressão de adoração, que é o verbo elevo os olhos para os montes. A expressão de olhar para cima, ou de elevar os olhos, na Escritura, ela quase sempre designa o ato de adoração ao Senhor. A ideia é que nós estamos na parte de baixo porque somos miseráveis, somos pecadores, e aquele que é o nosso Senhor, o nosso protetor, ele está acima de nós, o Deus que transcende toda a criação. Por isso, aqueles irmãos expressavam a sua adoração elevando os seus olhos. Mas há uma outra questão aqui, também objetiva, geográfica, porque Sião está, de fato, acima do nível dos olhos das pessoas. Sião estava na parte alta. É o Monte Sião, aquele que não se abala, mas permanece firme para sempre. Como nós lemos no Salmo 125. Aqueles que confiam no Senhor são como este Monte Sião, que não se abala. O Monte Sião é onde está Jerusalém edificada. O Monte Sião representa a presença de Deus, a presença da aliança, a presença de Cristo. Tanto isto é verdade que o escritor aos Hebreus contrasta o Monte Sinai com o Monte Sião. O Monte Sinai é aquele monte da lei, onde as pessoas se atemorizaram pela presença de Deus ali, quando trouxe as tábuas da lei. Mas o Monte Sião não. O Monte Sião é o monte de refúgio, o monte de consolo, o monte onde Cristo está presente para receber o seu povo e para reunir de toda tribo, povo, língua e nação aqueles que são seus. Então, quando o texto diz eleva os olhos para os montes, significa dizer que o povo estava adorando aquele que está acima de todos nós, adorando aquele que está no lugar alto
e que, portanto, deste lugar alto, ele também está pronto para abençoar o seu povo. Se nós nos lembrarmos da oração do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. A ideia é de que, embora ele esteja se relacionando conosco, embora seja um Deus que se incline para compartilhar com o seu povo as suas fraquezas, para compartilhar com as pessoas as suas debilidades, ele é um Deus que também não se mistura com a sua criação. Ele é um Deus que está acima da sua criação. Portanto, elevar os olhos para os montes significa olhar para aquele que é soberano, para aquele que tudo pode, para aquele que de fato está no lugar alto e que deste lugar alto ele contempla todas as atitudes, todas as ações dos homens. Por isso Israel cantava: eleva os olhos para os montes, eleva os olhos para cima, eleva os olhos para o lugar de onde pode vir o socorro. E esta era a pergunta que eles faziam: de onde me virá o socorro? A pergunta que nós devemos nos fazer, portanto, é: para onde nós temos olhado nos dias difíceis de nossa vida? Para onde nós temos olhado quando as coisas parecem não caminhar conforme deveriam caminhar? Os montes aqui eram, como eu disse, lugares de refúgio, mas também, em alguns sentidos, ou em alguns momentos, eram lugares de perigos também, porque nos montes aconteciam os principais eventos, como, por exemplo, no Monte Sinai, como nós já expusemos aqui. Em alguns montes, os montes são conhecidos na Bíblia como lugares de combate, lugares de guerra, onde os exércitos se colocavam para observar de longe os seus inimigos. Portanto, o monte é um lugar em que nós temos o refúgio e temos também o perigo. Mas aqui a grande questão é que, quando o povo de Israel olhava para o Monte Sião, o povo percebia a importância daquele que estava assentado no trono. O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É interessante, irmãos, porque nós, geralmente, quando passamos por problemas, quando enfrentamos crises, nós temos a tendência de olhar para todas os outros recursos possíveis. Olhamos para os nossos próprios recursos, olhamos para os nossos contatos, olhamos para as pessoas que podem nos ajudar. Geralmente pedimos auxílio para pessoas, pedimos socorro para, às vezes, profissionais. Confiamos nos governos, confiamos em governos, em ideologias políticas, confiamos em tudo o resto. Confiamos em nós mesmos, na nossa inteligência, na nossa capacidade, nas nossas habilidades de contornar as situações. É quando, geralmente, nós dizemos: deixa comigo, né? Eu vou resolver isso. Confiamos em tudo, menos naquele em quem, de fato, deveríamos primeiramente confiar. A pergunta aqui é: o que nós temos, de fato, colocado como centro do nosso coração? Quem tem sido o objeto final de nossa confiança? Eu costumo dizer aos irmãos, não é? E já disse algumas vezes aqui, que é interessante quando, por exemplo, alguém está internado no hospital, numa situação crítica, e quase sempre as pessoas dizem: olha, ele está muito mal, agora é só Deus mesmo, né? Como se Deus só pudesse agir num único momento. E nós nos esquecemos que Deus tem agido em todos os momentos, não apenas naquele momento final, mas em todos os momentos, porque, de fato, Ele deve ser o nosso socorro. Nosso socorro não são os médicos, o nosso socorro não são os bancos, os nossos socorros não são os governos, não são as pessoas e nem nós mesmos, lutando com as nossas próprias forças. Mas o Salmo nos ensina que o nosso socorro, ele está em Yahvé, o Deus da aliança, o Senhor. E nós sabemos que todas as vezes que a Bíblia traz, de fato, esta expressão Senhor, do modo como ela está escrita, ela designa, aponta para Jesus Cristo. Porque o Senhor da aliança, Yahvé, como está aqui, é o Deus que, em Cristo, constituiu uma aliança, um acordo, um pacto com o seu povo. Esse Yahvé é aquele que, de fato, viria, como de fato veio, para salvar o seu povo dos pecados deles. É Cristo encarnado, é o Verbo encarnado, a segunda pessoa da Trindade. E é por isso que, quando lemos aqui em João, Jesus Cristo questionou aquelas pessoas ali, porque elas não confiavam nele, embora tivessem vivido com ele ali o tempo todo. E é interessante, não é, meus irmãos? Eu já vi, inclusive, algumas pessoas dizerem: se Cristo estivesse aqui conosco, se Paulo estivesse aqui conosco.
Irmãos, nós não creríamos do mesmo modo. Aquelas pessoas também, na época de Jesus, estavam com ele. Aquelas pessoas viram com seus próprios olhos Jesus realizando os milagres. Aquelas pessoas viram Jesus crescer. E, no entanto, muitas delas não confiaram na palavra do Senhor. Não é diferente do nosso tempo. Muitos também não confiam na palavra do Senhor. Não adianta nós desejarmos que Cristo retorne, esteja entre nós, ou que Paulo venha e nos pregue a palavra, porque não é este o problema. Naquela parábola que foi contada pelo próprio Senhor Jesus, quanto ao rico e Lázaro, e o rico ali, então, olha, clame por mim, peça, pai Abraão, para que alguém vá e avise os meus familiares. O texto nos mostra que de nada adianta, porque a resposta foi: não precisa, eles têm Moisés e os profetas, eles têm a palavra. Se eles não acreditam na palavra, não adianta, mesmo que um anjo desça do céu, mesmo que apareça o próprio Cristo fisicamente, estas pessoas não crerão, porque o crer não está nos olhos, o crer está no coração. E é interessante, então, porque quando estas pessoas elevavam os seus olhos para os montes, a pergunta que elas faziam, de onde me virá o socorro, tinha apenas uma resposta. A resposta absoluta, que é: o meu socorro vem do Senhor. Repare que a palavra está no singular, o socorro único, absoluto. Nós temos vários tipos de socorros. Somos socorridos por várias pessoas e de diversas formas. Mas todos estes modos de assistência ou de socorro que nós recebemos vêm de uma única fonte, que é o Senhor. Não adianta nós confiarmos nos médicos, confiarmos nos nossos recursos financeiros, confiarmos nas nossas articulações, na nossa fama, confiarmos nas nossas influências com as pessoas, confiarmos na nossa retórica, confiarmos na nossa inteligência. Nada disso resolve se não for o Senhor. O nosso socorro deve vir do Senhor. Deus nos dá essas habilidades, Deus nos dá esses recursos, Deus nos permite ter, de fato, todas estas formas de agir, mas nenhuma delas agirá sozinha se não for pelo poder do Senhor. Nós devemos considerar, portanto, que a nossa crença no Senhor dos céus e da terra é a crença fundamental para a nossa vida cristã. Ou nós confiamos inteiramente em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ou nós somos crentes falhos, incrédulos, e estamos naquele grupo de pessoas que foram condenadas por Jesus, quando ele disse: olha, vocês estão comigo, vocês caminham comigo, mas no fundo vocês não creem nas minhas palavras. Que o Senhor nos livre, portanto, de sermos crentes assim, incrédulos, como foi Tomé e muitos outros, que mesmo vendo Jesus Cristo, mesmo estando com ele, mesmo compartilhando das suas ações, dos seus milagres, eles foram capazes de duvidar. Que nós retiremos dos nossos corações, meus irmãos, este sentimento de incredulidade. E eu quero, então, lançar, num primeiro momento, esta pergunta: de fato, nós cremos no Senhor dos céus, aquele que criou todas as coisas? Você crê que, de fato, Ele está atento ao seu clamor? Você crê que, de fato, você pode orar a Ele e Ele ouvirá a sua oração? Daí, a segunda parte do Salmo traz agora esta reflexão. O Salmo diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. A pergunta agora é: você confia no Senhor mesmo quando você dorme? Porque quando nós dormimos, nós estamos vulneráveis. E aqui, obviamente, embora nós possamos interpretar o texto literalmente, né, no sentido de dormir mesmo quando dormimos, mas também nós podemos pensar naqueles momentos em que dormimos metaforicamente. Por exemplo, nos momentos de ansiedades, nos momentos de insônias, nos momentos dos medos, dos terrores, dos temores que nós vivemos. E hoje vivemos cada vez mais esse tipo de sentimento, porque nós somos bombardeados, não é, todos os dias por notícias ruins, por eventos dramáticos que mexem com as nossas emoções, com os nossos sentidos, e isso produz sentimentos que são sentimentos que algumas vezes nos deixam abalados. Nós não conseguimos dormir muitas vezes, nós cochilamos, nós temos insônia, passamos por ansiedades, precisamos de remédios, às vezes, para dormir, precisamos de recursos, às vezes, médicos, para buscar esta solução. Mas o texto está dizendo que o nosso Deus, Ele não dorme, Ele também não dorme.
Mas a razão pela qual Deus não dorme é outra, diferentemente da nossa, que não dormimos porque estamos ansiosos, que não dormimos porque queremos controlar as situações, não dormimos porque estamos preocupados com o que vamos fazer no dia seguinte. O nosso Senhor também não dorme, mas a razão pela qual Ele não dorme é porque Ele está cuidando de nós. Enquanto você está ali dormindo, enquanto você está fora do mundo, por assim dizer, enquanto você não está percebendo as coisas ao seu redor, o seu Deus, Ele está olhando para você e Ele não dorme um segundo sequer. Ele está cuidando de você, Ele está protegendo você. E o salmista, ele expressa esta verdade e ordena que o povo cante esta verdade, porque esta é uma verdade também que deve estar presente no nosso coração. Não apenas a certeza de que o nosso socorro vem desta única fonte, que é o Senhor, mas a certeza de que essa única fonte é uma fonte infalível, é uma fonte que não dorme. Ele nos guarda, diz o texto que Ele não permitirá que os nossos pés vacilem, por mais que nós queiramos vacilar, porque nós somos vacilantes, nós somos seres corruptos, meus irmãos, pecadores, e se deixar as coisas acontecer por nossa conta, nós vamos cair, nós vamos escorregar. Quem nos preserva é o Senhor, quem nos faz perseverar é o Senhor, quem nos mantém de pé é o Senhor. Esta confiança plena no Senhor deve fazer parte do nosso coração. E Ele não dorme, Ele não cochila, porque Ele está pronto para nos guardar. E o versículo 4 diz, é certo que não dormita. Esta expressão, é certo, que é uma expressão de certeza absoluta, de uma convicção plena, ela reforça exatamente a ideia, olha, fique tranquilo, pode confiar, porque esse Deus que é Criador dos céus e da terra, Ele não tem insônia ansiosa, mas Ele não dorme exatamente para guardar o seu povo e de maneira que o seu povo permaneça de pé em todo o tempo. Então, nós também devemos perguntar, se Deus cuida de nós o tempo inteiro, se Deus vela por nós ainda quando dormimos, e quando dormimos não temos nenhuma ação sobre o mundo, por que às vezes nós tentamos carregar sozinho o peso de tudo aquilo que vem sobre nós? Por que ainda andamos ansiosos? Por que ainda levantamos dúvidas a respeito do controle de Deus sobre nós? Aqueles irmãos são incitados a cantar, o nosso Deus não dorme. Ele não vai permitir que nós escorreguemos. Ele não cochila, que é o significado do verbo dormitará, cochilar, pescar, né? Aquele lapso de sono ali que às vezes nós temos. O nosso Deus não tem nenhum segundo sequer em que a sua consciência está apagada. Pelo contrário, Ele está sempre atento, sempre acordado, sempre ativo para proteger o seu povo. Então, nós já vimos aqui duas verdades. Primeiro, para onde nós devemos olhar quando os dias são difíceis? Para o Senhor. Ele é o Criador do céu e da terra e é a nossa única fonte de socorro. E por que nós devemos fazer isso? Porque o nosso Deus, Ele cuida de nós em todo o tempo. Ele não se distrai, Ele não cochila, Ele não é como os falsos deuses ou os homens que têm lapsos, têm falhas. Não. O nosso Deus é um Deus em quem nós podemos confiar. Mas o Salmo ainda continua nos versículos 5 e 6, dizendo, o Senhor é quem te guarda. A pergunta aqui é, isso muda alguma coisa para nós? O fato de sabermos que Ele nos guarda. E mais, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Estas certezas que o salmista apresenta, provavelmente seja uma referência à saída do Egito. Os irmãos se lembram que quando o povo saiu do Egito, Deus estabeleceu uma nuvem que pudesse aplacar o calor do sol. Então, durante o dia, enquanto o povo caminhava no deserto, aquela nuvem, ela tampava, bloqueava, né, os raios ultravioletas, né, do sol, para que protegessem o povo do calor. E à noite havia colunas de fogo, ou nuvens de fogo, ou uma claridade, não é? Embora o texto represente isto desta maneira, né, nuvens de fogo ou colunas de fogo, muito provavelmente sejam os próprios luminares, né, que traziam ali a luminosidade, aquela lua maravilhosa
a lua nova que traz claridade, né, à noite. Deus usando a natureza para atuar em favor do seu povo. E isso é muito interessante, porque Deus move, de fato, céus e terra em favor do seu povo. A natureza, ela entra como uma forma de Deus agir a nosso favor. E é por isso que nós devemos, inclusive, não adorarmos a natureza, como alguns fazem, mas devemos louvar a Deus pela natureza e cuidarmos, inclusive, da natureza. Porque a criação de Deus ela é para nós. Deus criou o jardim para que nós morássemos e cultivássemos. Deus criou todas as coisas para que nós possamos usufruir. Deus criou as árvores, Deus criou as planícies, os rios, os mares. Deus criou toda esta natureza para que nós possamos experimentar dele ou usufruirmos a sua presença. Aqui nós temos uma expressão também muito interessante, a expressão sombra, porque em outros salmos, como por exemplo o Salmo 91, quando diz que aquele que habita debaixo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, ali é a ideia de uma sombra que está protegendo do calor. Nós nos lembramos também do profeta Jonas, porque lá no profeta Jonas, nós temos aquela ramagem que Jonas constrói para se proteger, e depois Deus mesmo faz crescer uma planta para que pudesse trazer consolo, descanso, sombra a Jonas. Portanto, a ideia de sombra, o Senhor é a tua sombra, à tua direita, é a ideia de que o Senhor está acima de nós, porque a sombra sempre ela se coloca, o objeto que produz a sombra sempre está acima de nós, e esta sombra vem como um refúgio, como um descanso, como um refrigério em que você pode respirar de maneira agradável daquele calor do sol. Então, aqui nós temos a natureza agindo em favor do seu povo. Repare que a presença de ameaças, às vezes sutis, como o próprio calor, as pessoas que são quase sempre diagnosticadas com câncer de pele, elas passam, né, por processos de diagnósticos, né, dos médicos, e uma das principais instruções médicas é o cuidado com o sol, né? Então, existem alguns protetores, por exemplo, que são específicos para peles que têm mais propensão, mais probabilidade de serem atingidas pelo sol. Então, eles indicam, olha, não saia sem passar um protetor solar, use um chapéu, não é? Porque, dependendo do tipo de pele, essa pessoa tem mais propensão, mais probabilidade de desenvolver, por exemplo, uma doença como essa, né? É algo natural. E a ideia aqui é que a sombra, ou seja, essa presença quase sempre imperceptível de Deus, é aquela presença que nos livra destas ameaças sutis e muitas vezes invisíveis. Você anda sob o sol e você não imagina que o sol pode ser um inimigo seu, por exemplo, causando uma doença desse tipo. Mas Deus é a sua sombra. Ele te protege destas coisas que são invisíveis, disto que você nem considera ser possível uma ameaça. Portanto, o povo de Israel sabia que Deus não apenas os guardava dos inimigos visíveis, dos exércitos que se levantavam contra o povo, mas também desses inimigos invisíveis, que muitas vezes estavam ali, como o sol, por exemplo, a própria escuridão, que seria inimiga de Israel durante a noite, no deserto, a escuridão. Nós não sabemos o quanto a escuridão no deserto ela poderia trazer malefícios, né? Não apenas da escuridão em si, mas de animais, frio, não é? E outras situações, porque os irmãos sabem que no deserto, embora nós tenhamos a ideia, né, do calor do deserto, mas o deserto à noite é um dos lugares mais frios, né, do planeta, exatamente por causa dessa variação. Então, esquenta muito durante o dia e esfria muito durante a noite. Então, muitas pessoas poderiam adoecer, poderiam morrer, e, de fato, algumas adoeceram e morreram. Nós vemos isso nas narrativas, né, do Antigo Testamento, nesse período, pessoas morriam das gerações ali, muitas gerações se passaram, afinal foram 40 anos, né? Então alguns irmãos ali, algumas pessoas idosas, de fato faleceram, porque não resistiram a essa peregrinação, outros nasceram também, uma vida inteira, de uma nação inteira, passando por todos esses problemas, mas veja que eles não tinham aqui nenhuma dúvida do fato de que Deus os estava guardando, mesmo nestes momentos imperceptíveis, como, por exemplo, nestas situações que envolviam o sol, que envolvia a lua, ou a luz e a escuridão
A sombra do Senhor estava à direita do povo para proteger o povo dessas ameaças sutis e invisíveis. Então, a nossa fé se baseia em quê? Se baseia nas nossas sensações, na percepção que nós temos das coisas, nas circunstâncias, no calor, no frio, ou na fidelidade da palavra de Deus, que afirma para nós que Ele de fato nos guarda. Muitas vezes nós preferimos confiar nestas outras coisas, nas nossas sensações, nas nossas percepções, ou até mesmo nas circunstâncias. Desconfiamos da ação de Deus porque as circunstâncias parecem indicar o oposto. Mas o Salmo está dizendo, não confie nestas coisas, o Senhor continua guardando você, mesmo naqueles momentos em que você não percebe que as ameaças estão próximas. Eu sempre converso com alguns irmãos, por exemplo, em relação à criação de filhos, né? Nós nunca sabemos o que será dos nossos filhos. Nunca sabemos. Os pais sempre desenvolvem, e como nós vimos ontem, né, no texto do Isaías 40, versículo 11, assim como Deus o Pai, os pais devem também pastorear seus filhos, apacentar, devem trazê-los para junto de si. Mas nós precisamos aprender, meus irmãos, que o controle dos nossos filhos, a vida dos nossos filhos, não está nas nossas mãos. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. Então, muitas vezes você vive angustiado porque você geralmente afirma, olha, eu fiz tudo que pude, tudo que consegui fazer, e mesmo assim o meu filho fez isso ou aquilo. Não se preocupe com isso. Os seus erros continuam sendo seus erros, e obviamente você precisa refletir sobre eles, mas a vida dos nossos filhos não estão nas nossas mãos. Aliás, nem a nossa própria vida está nas nossas mãos. A nossa vida está nas mãos do Senhor, e a vida dos nossos filhos também. Então não adianta, você pode fazer e acontecer. Existem aqueles pais que são controladores, não é? Aqueles pais que querem saber de tudo, querem controlar tudo, querem ensinar o filho tudo, como se eles fizerem isso, os filhos serão quase perfeitos, não é? Mas este é um grande perigo, este é um grande risco, porque você pode estar exatamente nesse limite de pensar que estas coisas que você tem feito é que serão a garantia da fidelidade dos seus filhos a Deus. Esse é um dos problemas que eu vejo, por exemplo, em algumas comunidades cristãs. Há pessoas que frequentam algumas comunidades cristãs que pensam que o homeschooling é a salvação espiritual da vida das crianças. E não é. A salvação é Cristo. O seu filho pode estudar numa escola anticristã, o seu filho pode ter contato com pessoas do mundo e ainda assim se tornar um servo do Senhor fiel, pregador do Evangelho, que dê bom testemunho da palavra. E o seu filho pode estudar, por outro lado, numa escola cristã e perder-se pelo mundo. Não é a educação que muda o coração dos nossos filhos. O que muda os nossos filhos é a palavra do Senhor, é Cristo. Não é a educação. Claro que nós devemos fazer a nossa parte como pais, isso é óbvio. Deuteronômio 6 nos ensina isso, principalmente, não é? Outros textos, mas Deuteronômio 6 nos ensina isso. Não devemos abrir mão de sermos educadores da verdade, mas nós não devemos confiar nestes recursos, porque à medida que nós confiamos nestes recursos, Deus pode dizer para nós, olha, você o tempo inteiro confiou nos seus próprios recursos, e agora eu quero mostrar a você que os seus recursos são insuficientes. E muitas vezes Ele pode permitir que os nossos filhos se desviem da verdade, ainda que temporariamente, apenas para nos fazer lembrar de que o verdadeiro Deus é o Senhor. O nosso socorro não vem da educação, o nosso socorro vem do Senhor. É isto que o Salmo também está nos ensinando. E em quarto e último lugar, queridos, versículos 7 e 8. O Senhor te guardará de todo o mal. Parece que o salmista agora quer resumir, de fato, toda a guarda que Deus monta em favor do seu povo. Porque ele havia dito nos versículos 3 e 4 que o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda enquanto dormimos, ou seja, naquele momento da nossa inconsciência, né, por assim dizer, do mundo, né, nós estamos dormindo, não sabemos o que pode nos acontecer. Um ladrão pode entrar na nossa casa enquanto estamos dormindo,
como de fato, infelizmente, acontece, né? Geralmente os ladrões atuam de noite, na surdina, né? na escuridão, às vezes invadem as casas, às vezes até molestam as pessoas mesmo, né? Causam mal fisicamente às pessoas. Nós vemos isso acontecer, Deus está nos guardando deste mal. Versículos 5 e 6, Deus nos guarda das coisas invisíveis, Deus nos guarda daquilo que é imperceptível por nós. E agora, versículos 7 e 8, ele diz, Deus vai guardar você também de todo o mal. E ele vai guardar aquele bem mais precioso, que é a sua alma. Porque os irmãos vão se lembrar que Jesus Cristo disse o seguinte, olha, nós não deveríamos temer os homens, porque os homens, eles podem matar o nosso corpo. Obviamente que matar o nosso corpo é uma coisa muito ruim. Nenhum de nós aqui quer passar por uma experiência de ser morto, por exemplo, por um assassino, por um ladrão, não é? Ou ver alguém próximo de nós ser morto desta maneira. Que Deus nos livre disso, é claro. Mas, ainda que isso nos acontecesse, ou ainda que isso aconteça a alguém próximo de nós, Jesus diz que os homens só podem fazer isto, ou seja, tirar a nossa vida física, mas eles não podem nos tirar a salvação, eles não podem matar a nossa alma, eles não podem nos lançar, por exemplo, no inferno, como o próprio Cristo pode fazer e faz com os ímpios. O texto diz, então, que o Senhor guardará de todo o mal e guardará a nossa alma, numa certeza clara de que a nossa jornada de fé, ela tem como centro principal, ou como objetivo, como alvo principal, a guarda espiritual da nossa vida. Claro que nós devemos, irmãos, nos preocupar com a guarda física. Aliás, nós fazemos isso, nós procuramos boas roupas, nós procuramos uma boa saúde, uma boa moradia, nos alimentar bem, etc. Tudo isso faz parte também e é importante, porque nós não somos neoplatônicos, né, que pensamos que o corpo não vale nada, que o corpo é matéria, que o corpo é mau. Não, nós somos cristãos, e os cristãos entendem que o corpo é bom, porque ele foi criado por Deus, e o corpo precisa ser cuidado, não é? O corpo precisa de atividades, precisa de uma alimentação que seja compatível. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, isso é bíblico. Mas mais importante do que isto, e por isso Paulo disse que o exercício físico para nada é proveitoso, né? Com isso ele não estava querendo, obviamente, atingir os educadores físicos, né? Ele não estava querendo dizer que a educação física não vale nada, mas o que Paulo estava querendo dizer é que o exercício físico, do ponto de vista do corpo, é muito bom, mas ele não serve para nos salvar, não é? Ele não vai nos levar para Deus no sentido espiritual do termo. Então, nós precisamos cuidar, sim, do nosso corpo, mas principalmente da nossa alma, do nosso espírito. E o que significa, então, que Deus guardará a nossa alma, que Deus nos guardará de todo mal? Agora, o salmista aponta para aquele que é o perigo maior da vida cristã, que é a apostasia, que é o abandono da fé, o abandono do verdadeiro Deus. Então, o Senhor nos guarda enquanto dormimos, o Senhor nos guarda enquanto perigos invisíveis estão ao nosso redor, e o Senhor nos guarda, finalmente, do pior perigo, ou do maior perigo, que é o abandono da fé, da apostasia. Por isso eu volto naquela questão que eu disse antes, quanto ao cuidado dos nossos filhos, por exemplo. Qual é a certeza que nós devemos ter de que os nossos filhos não vão se apostatar da fé? A certeza que nós devemos ter é no Senhor. A confiança que nós devemos depositar é no Senhor, porque Ele é a fonte de nossa confiança. Não adianta nós confiarmos em outras coisas. Se nós não confiamos no Senhor, não há em que nós devamos confiar. Se Deus não se colocar a nosso favor, não há o que possa acontecer. Então, confiemos no Senhor em relação aos nossos filhos, em relação aos nossos próprios projetos, em relação aos nossos planos futuros, em relação à nossa vida financeira, em relação à nossa vida física, nossa vida, nossa saúde. Essa semana eu fiquei assim muito chocado, muito abalado com a morte da Milena Brandão, aquela atriz do SBT, né, de 11 anos de idade. Eu, de fato, fiquei muito emocionado, assim, porque tenho filhos, né, nessa faixa de idade, né, adolescentes, e fiquei pensando nos pais. A Milena, uma menina de 11 anos, foi ao hospital com febre, com dor, e foi inicialmente diagnosticada com dengue. Depois, uma semana ou duas depois, os sintomas persistiram, se agravaram, ela começou a ter convulsões,
e descobriu-se, então, um tumor cerebral de 5 centímetros que tirou a vida dela imediatamente. Ela teve 12 paradas cardiorrespiratórias, né? E por ser criança, por ser um adolescente ali, um vigor maior, conseguiu reanimar, né, várias vezes. Talvez se fosse uma pessoa mais velha não conseguiria, né, pela fraqueza cardíaca, mas ela foi ressuscitada ali 11, 12 vezes, e mesmo assim não resistiu. E eu fiquei pensando, então, 11 anos de idade, né, imagine, 11 anos de idade. Nós não entendemos os planos de Deus, não sabemos por que essas coisas acontecem. Não adianta a gente tentar ficar buscando explicações, porque a Bíblia não nos dá explicações. A Bíblia diz que Deus é soberano sobre estas coisas, e foi assim que Ele quis que acontecesse. Não sabemos, talvez porque Ele queira ensinar aos pais algo, não é? Nós tivemos um exemplo aqui, bem próximo de nós, com o casal Will e Sara, né? Um casal que tem vários filhos, não é? Vários meninos, e que tentavam a menina veio e faleceu, não é? 2 semanas, poucos dias depois. Não é? Poucos dias depois. Então, como explicar essas coisas? Repare que não dá para colocar confiança em outro lugar. Não dá para confiar nos médicos, não dá para confiar em nada que não seja de fato o Senhor. Porque, se nós confiarmos nestas outras instâncias, nós, meus irmãos, viveremos frustrados, né? Porque estas outras áreas aí, elas não vão dar respostas para nós, finais. Elas podem nos dar respostas ou sugestões, mas elas não vão responder finalmente ao problema do coração humano. De fato, quem nos guarda de cair, quem nos guarda da incredulidade, quem nos guarda da apostasia, é o Senhor. O Senhor é quem nos guarda de todo o mal. O Senhor vai guardar a nossa alma, ainda que nós morramos com 2 meses de vida, com 11 anos de idade, com 80, com 100. É o Senhor quem guarda a nossa alma. Não importa aquilo que os homens nos façam, não importa o que a própria vida nos reserve, né? O Senhor é quem guarda a nossa alma. E eu quero encerrar aqui exatamente com o último versículo, porque é curioso o último versículo. O último versículo diz que o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, né? Há uma inversão aqui, geralmente entrada e saída, né, pela ordem natural. Mas por que saída e entrada? Porque aqui é uma referência ao Êxodo. É a saída do Egito e a entrada em Canaã, na terra prometida. Por isso Deus guardou a saída do povo de Israel, lá do Egito, até a entrada na terra prometida. Nós sabemos que, do ponto de vista da teologia bíblica, esse período, não é, do Egito a Canaã, ele se refere, na teologia bíblica cristã, ao período que nós estamos vivendo. A partir do momento que nós saímos do pecado, ou seja, que é a saída do Egito, que é a nossa conversão, até o momento em que nós seremos glorificados em Cristo, a volta de Cristo, que é a nossa entrada na verdadeira terra prometida, que é o céu. Então, para nós cristãos, para o povo de Israel, isso significava exatamente a saída do Egito para a entrada na terra prometida. Mas para nós cristãos, isso significa mais do que isso. Significa a saída do pecado, a saída da morte, da escravidão. Como disse o Salmo 124, que nós já meditamos, quando no versículo 7 o salmista diz que salvou-se a nossa alma como um laço do passarinheiro. O laço foi quebrado e nós estamos livres, não é? Então agora nós estamos livres, livres para caminharmos com o Senhor, livres para agora sairmos do pecado e alcançarmos a salvação lá na terra prometida, na Nova Canaã, na Nova Jerusalém, que é exatamente a habitação eterna com o Senhor. Então Deus está nos guardando. Do momento em que você fez a sua profissão de fé, no momento em que você admitiu a sua conversão, até quando Cristo voltar, você está sendo guardado pelo Senhor. Você está sendo guardado pelo Senhor. Lembre-se disso. O Senhor está com você em todo o tempo. Os irmãos podem perceber que, se você olhar rapidamente para o texto do Salmo 121, você vai ver que a palavra Senhor, ela aparece várias vezes no Salmo. Várias vezes. Versículo 2, versículo 5, 2 vezes, versículo 7 e o versículo 8. Um salmo curto
e várias vezes a palavra Senhor aparece. Isso é muito claro para nós para dizer que, de fato, o centro da nossa vida é Yahvé, o centro da nossa vida é o Deus da aliança. A razão da nossa vida é o Senhor que nos guarda de todo o mal. Meus irmãos, nós sabemos que Deus não promete para nós ausência de problemas. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Também o texto de Atos nos diz que se nós queremos entrar no céu, nós vamos passar por aflições. Então, o Senhor não nos promete ausências de problemas. E eu tenho certeza que se nós fôssemos aqui levantar os problemas, né, de cada um de vocês, nós teríamos aqui um grande livro de matemática, né, com vários problemas aqui. Vários problemas para serem resolvidos, né? Eu sei disso. O Senhor não nos promete ausências de problemas. Eu tenho problemas, e os irmãos têm também problemas. Nós temos problemas de todas as áreas. Nós temos problemas financeiros, nós temos problemas emocionais, nós temos problemas familiares. Quem aqui não tem alguém na família que é o problema da família? Não é? Quase toda família tem alguém que é o problema da família. Aqueles grupos de família, de WhatsApp, que sempre dá uma confusão, sempre dá uma briga, né? Festa de final de ano, que deveria ser uma alegria, e sempre tem aquele abençoado lá que vai causar problema na família. É assim, todos nós temos problemas, não é? Problemas com dívidas, problemas com pessoas. Às vezes você não fez nada contra a pessoa e simplesmente ela não gosta de você. Mas por que você não gosta? Ah, não gosto. Mas por quê, rapaz? O que ele já te fez? Nada, mas eu não gosto dele. Eu olho para ele e não gosto dele. Tudo bem, fazer o quê, né? Isso acontece, tem casos assim. São problemas, são problemas. Tem pessoas difíceis com as quais nós lidamos. Às vezes nós somos difíceis, não é? O problema está em nós mesmos também. Ou seja, os irmãos sabem, por experiência própria. Então, Deus não promete que nós não tenhamos problema. Mas, meus irmãos, este salmo é um salmo que nos convida a pensar exatamente o seguinte: no meio dos problemas, o Senhor está conosco. Que é o que o Salmo 23 também afirma. Quando nós estivermos num vale sombrio como a própria morte, o Senhor está conosco. A bondade e a misericórdia do Senhor sempre estarão conosco. Então, a vida cristã, a jornada cristã, o nosso caminhar, é um caminhar difícil, porque nós vamos encontrar muitos percalços, muitas pedras, muitos obstáculos, muitos vales, muitos rios para serem transpostos, mas o Senhor estará conosco sempre. É o Senhor quem nos guarda. Ele nos guarda desde a nossa saída até a nossa entrada. Então, não importa pelo que passemos, em todas estas coisas nós passamos porque Deus quer nos moldar conforme a imagem de Cristo Jesus. Por isso, o Salmo é um convite ao descanso. A um descanso, eu diria que até literal, porque o Salmo fala de sono, né? Quando nós dormimos, o Senhor está acordado para cuidar de nós. Então, o Salmo está dizendo, inclusive, descanse, não é? Descanse, para que você não tenha síndromes como a de burnout, por exemplo, a exaustão, né, pelo cansaço, estresse. Descanse. Quando os discípulos estavam cansados, eles falaram para Jesus assim: Senhor, nós estamos cansados. E Jesus agiu naturalmente, falou: então vamos passar para outra margem e vamos descansar. Jesus não fez uma oração forte, poderosa, né? The power of the, como é que é o negócio? Jesus não fez uma oração assim, desse tipo, não é? Ele simplesmente disse: vamos descansar, vamos descansar. Às vezes, irmãos, nós estamos cansados, não é? Eu vejo alguns colegas pastores, presbíteros também, que estão cansados, se cansam. Cansam, é normal cansar, você não é máquina, né? E às vezes até a máquina se cansa. Um dia nós fomos comer um lanche, não é, filho? Aí tinha uma máquina lá que a gente faz os pedidos. Aí tinha assim, a máquina acho que a expressão era cansada mesmo, né? Eu acho que a máquina tinha
Alguma coisa assim. Eu até tirei uma foto, depois eu vou postar para vocês lá. Até as máquinas se cansam, né? Então, quer dizer, e nós? Nós também nos cansamos, nós precisamos de ajuda, precisamos de conversar com as pessoas, precisamos de apoio espiritual, às vezes material, afetivo, não é? Precisamos, porque nós somos falíveis, como estas pessoas de Israel eram falíveis. Imagine, irmãos, por quantos problemas essas pessoas tinham passado ao longo do deserto. A gente não faz ideia, não é? Hoje a gente acha que é um problema ficar sem energia elétrica durante um dia, ficar sem água, não é? Durante um dia. Pense nessas pessoas do deserto, que ficaram 40 anos passando por todas essas privações, todos esses problemas. Moisés, gente reclamando com Moisés o tempo inteiro. Imagina Moisés, gente, com aquela multidão de gente reclamando dele. Você tirou a gente lá do Egito para trazer a gente aqui para essa espelunca, aqui para esse lugar e tal. Irmãos, não era fácil, era uma vida difícil. Mas mesmo nessa vida difícil, aqueles nossos irmãos, eles souberam adorar o Senhor, elevando os olhos para aquele lugar onde, de fato, eles tinham convicção de que o socorro viria. O meu socorro vem do Senhor. Ele não vai deixar que eu escorregue, mesmo quando eu estiver dormindo, mesmo na minha inconsciência, mesmo quando eu estiver parado. O Senhor não vai me deixar cair, mesmo quando inimigos invisíveis estiverem ao meu redor. E o Senhor não vai me deixar cair. Finalmente, eu não vou perder a salvação, porque eu sei que Ele vai guardar a minha alma até o fim, desde o momento em que Ele me chamou para a conversão, até aquele momento em que Ele voltar. Este é um salmo, portanto, que eu gostaria que todos nós guardássemos profundamente no nosso coração, para que saibamos que a nossa confiança, irmãos queridos, precisa estar concentrada somente no Senhor, somente no Senhor. Aprendamos a fazer isso todos os dias de nossa vida. Quando as coisas estiverem difíceis, lembre-se de que você é guardado por aquele que é o Criador do céu e da terra. Lembre-se disso. O Senhor é o meu socorro. Vamos ler juntos o versículo 2, ou recitar juntos, não é? Se alguém nos perguntar de onde virá o nosso socorro, o que nós responderemos? Vamos ler? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Que assim seja, meus irmãos, e que todos nós possamos ter esta convicção profunda desta proteção de Deus para conosco. Nós vamos, irmãos, participar agora da ceia do Senhor, que é uma forma também de nos fortalecermos, né, na fé. E eu quero convidar os irmãos para abrirmos o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler o texto da instrução do apóstolo Paulo àquela igreja em Corinto. Uma igreja que estava muito dividida, tinha ali naquela igreja muitos problemas, inclusive partidos. Alguns achavam que eram mais espirituais do que outros e eles, inclusive, nem conseguiam dividir a própria necessidade material, né, física. Alguns levavam sua própria comida, eram comidas, às vezes, mais sofisticadas, né, e outros que talvez não tivessem uma comida até para levar, ficavam à parte, né, e não havia na igreja essa preocupação de uns para com os outros. Então, 1 Coríntios 11, verso 17 em diante, Paulo diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Quer dizer, Paulo não elogia aqueles irmãos, e ele dá a razão, ele fala assim: porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. É triste isso, né? Quando a igreja ela se reúne para pior. Quer dizer, eles poderiam aproveitar a oportunidade de fazer algo
melhor, mas eles estavam piorando a situação, né, entre eles. E o 18 ele diz assim: porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Quer dizer, Paulo está dizendo, olha, eu fui informado e a informação, ela, infelizmente, procede. Eu creio nisso mesmo. É interessante que ele fala em parte, né? Talvez aqui porque ele estivesse desconsiderando algumas coisas que são próprias daquelas pessoas que, às vezes, trazem problemas. As pessoas, às vezes, quando trazem problemas, elas têm a tendência de agravar os problemas, né? De fazer um relatório de acordo com a visão delas. Então, Paulo está dizendo, olha, eu até tirei algumas coisas que a pessoa me falou, mas parte disso é verdade. Eu creio que é verdade, não é? Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Ele está dizendo, olha, eu sei que é importante ter divisões às vezes, mas não é essa divisão que vocês estão promovendo. A divisão que vocês estão promovendo é uma divisão carnal. A divisão que deve existir é a divisão entre crentes e não crentes. Aqueles que são aprovados e os que não são aprovados. Isso é bom acontecer, porque há purificação na igreja. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Então, a pessoa vai lá, já come em casa, ou mesmo antes dos outros, né? E há quem tenha fome, quer dizer, tem gente que não tem condições de trazer a comida, que são pobres mesmo. E ao passo que há também quem se embriaga, ou seja, tem gente que passa do limite. Não é? Tem gente que não come porque tem fome, tem gente que come demais e chega a pecar pela gula, né, pelo excesso. E ele pergunta, não tendes porventura casas onde comer e beber? Quer dizer, esses excessos, a vida individual, ela é em casa. Em casa você vive a sua vida individual. Mas na igreja não. Na igreja você vive uma vida coletiva. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Quer dizer, aqui ele tomou o pão, no singular, era um pão. E tendo dado graças, partiu. Quer dizer, Paulo está mostrando aqui que Jesus ele dividiu o que tinha. Diferente dos crentes de Corinto que não dividiam. Não é? Os crentes de Corinto, cada um tinha a sua porção e não dividia com o outro. Paulo está dizendo, não foi assim que Jesus fez. Ele partiu, ele dividiu o pão e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, o que é indignamente? É aquela pessoa que não compreende o que significa a participação da ceia, não é? E por isso, nós, enquanto crentes reformados, temos sempre uma preocupação adicional, que é fazer com que as pessoas entendam o objetivo da ceia do Senhor. Comer indignamente é você comer sem compreender o que significa a ceia. Essa pessoa será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Uma outra questão interessante, né? Paulo diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e se tiver algum problema, deixe de participar da ceia. Não. Ele está dizendo, examine-se e coma, porque Paulo entende que o crente, quando ele se examina, ele imediatamente vai se arrepender, porque é crente, e ele vai se ajustar com o Senhor. Então, a não participação da ceia por algum pecado específico é uma demonstração de incredulidade. Não é? Paulo diz que nós devemos examinar, abandonar o pecado e comer, e também beber o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, sem entender o que está acontecendo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, inclusive, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. É bom que o Senhor nos discipline,
para que o mundo não nos condene. Quando não há disciplina na igreja, irmãos, o mundo nos condena. E é triste isso, né? Porque o mundo fala assim, eu não vou naquela igreja onde fulano é membro. Porque o fulano que é membro, ele dá mau testemunho da verdade e mau testemunho da igreja. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, você precisa ser disciplinado pelo Senhor. Porque se você é disciplinado pelo Senhor, você não vai precisar ser disciplinado pelo mundo. Porque é triste quando o ímpio levanta um pecado seu e a própria igreja não trata esse pecado. Né? É um mau testemunho. E a ceia é um lugar para isso. Né? A ceia é o lugar em que nós, de fato, clamamos pela misericórdia do Senhor, para que Ele nos abençoe. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Aqui não quer dizer que Paulo está dizendo que nós temos que fazer como a nossa igreja faz, né? Que é distribuir os elementos e depois esperar para que nós todos comamos juntos. Não é essa a ideia de Paulo aqui. A ideia de esperar uns pelos outros é exatamente porque aquelas pessoas lá que tinham mais recursos, elas começavam a comer, excluíam aqueles que não tinham recursos, e não esperava, né? Não tinha preocupação. A ideia de Paulo aqui é que nós temos que fazer de maneira coletiva, de maneira comunhão, como nós fazemos aqui, né? Num mesmo lugar, num mesmo sentimento, com a mesma dignidade, né? Todos devemos participar. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, que o Senhor possa, irmãos, nos dar, a partir de agora, nesse momento, né, em que vamos participar dos elementos, pelo menos duas grandes certezas. A primeira é de que o nosso Senhor Jesus Cristo ordenou estes elementos para que nós pudéssemos também usufruir dessa presença espiritual dele em nossas vidas, de modo que nós somos alimentados pela fé. Nós não estamos aqui para nos alimentar fisicamente, até porque o pedaço de pão e o suco que tomamos não é suficiente, não são suficientes para nos alimentar fisicamente, exceto pessoas que fazem cirurgias bariátricas, né? E às vezes com um pedacinho já se satisfaz, mas não é o caso da maioria aqui de nós. Então, nós não estamos aqui para nos alimentar fisicamente, nós estamos aqui para nos alimentar espiritualmente, na certeza de que, ao comermos o pão e bebermos o cálice, o nosso Senhor está presente conosco, e Ele nos fortalece. Ele nos faz, inclusive, olhar para o Salmo 121 e reformar a nossa mente. Se talvez nós estivéssemos vivendo na incredulidade aqui, em alguma situação, a ceia é capaz, pelo Espírito Santo do Senhor, de nos fortalecer e de nos ensinar, dizendo, olha, olhe para os montes, é de lá que vem o seu socorro. E a segunda certeza é que nós estamos na nossa caminhada do deserto, né? Nós saímos do pecado e estamos para entrar na terra prometida, na Nova Jerusalém. E nós sabemos que nesse percurso, perigos virão sobre nós, inclusive perigos invisíveis. Ao participarmos da ceia, nós estamos também cumprindo o mandamento do Senhor de fazer isto até que Ele venha, para que sejamos fortalecidos na fé e também declaremos com toda a certeza do nosso coração que é Ele quem nos guarda, Ele está conosco sempre, como de fato nos prometeu.